E aí pessoal, tudo bem? Professor Carlos Gomes. Nesse vídeo iremos resolver algumas questões sobre o conteúdo de massa atômica, molecular, mol e massa molar. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos lá. Assinando a alternativa, que indica respectivamente as massas moleculares das seguintes substâncias. A gente tem a fórmula molecular do ácido sulfúrico, o H2SO4, do ácido pirofosfórico, que é o H4P2O7, e do sulfato de alumínio, Al2SO43. Então a questão pede a massa molecular das seguintes substâncias. A questão ela já nos dá em dados aí as massas atômicas de cada elemento, dessa forma vai facilitar o cálculo para a gente. Bom, algumas provas esses valores já vêm, a questão já dá os dados, ou então a gente pode extrair essas informações da tabela periódica. Então, vamos lá fazer aqui do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, o primeiro passo é o separar aqui os elementos. Então, no H2SO4, quem são os elementos aqui que eu tenho? Eu tenho o hidrogênio, eu tenho o enxofre e tenho o oxigênio. Separei aí todos os elementos. Agora eu vou colocar a quantidade de cada um. Eu tenho quantos hidrogênios? Tenho 2. Quantos enxofre? Muita gente se confunde, e acaba colocando 4. Esse 4 aqui ele só é do oxigênio. Enxofre eu só vou ter apenas 1. E oxigênio eu vou ter 4. Então esses valores eu extraí aqui da minha fórmula. Tenho 2 hidrogênio, 1 enxofre e 4 oxigênio. Então agora eu vou multiplicar pela massa de cada um. A questão já fornece esses valores, com a massa do hidrogênio. O hidrogênio é 1. Com a massa do enxofre. Enxofre é 32. E do oxigênio é 16. Então eu vou resolver, certo? 2 vezes 1, 2. 32 vezes 1, 32. 16 vezes 4, dá 64. Então essa somazinha aí, deixa eu colocar o 2 aqui. Deixa eu colocar esse 2 aqui para ficar. Fazer essa soma aqui dá 6, 8. 6 com 3 dá 9. Então, que como a gente está falando da massa molecular, a gente já trabalhou aqui o ácido sulfúrico, A gente encontrou o valor de 98, Então 98 U, 98 unidade de massa atômica, O que dá para eliminar? Dá para eliminar nenhum, Todo mundo aí começa com 98. Então, prosseguindo, vamos fazer aqui da nossa próxima fórmula, certo? Vou colocar aqui que é o H4P2O7. Então, primeiro passo, separar aqui os elementos. Eu tenho o hidrogênio, eu tenho o fósforo e tenho o oxigênio. Depois coloco a quantidade. Hidrogênio eu tenho 4, fósforo eu tenho 2, oxigênio eu tenho 7. Multiplicar aqui pela massa de cada um. A massa do hidrogênio é 1, do fósforo é 31 e do oxigênio é 16. Então 4 vezes 1, 4, 31 vezes 2 dá 62 e 7 vezes 16 vai dar 112. Certo? Vai dar 112, Somando tudo aí, 112, mais 62 mais 4, eu vou chegar no valor aqui 178 U. 178 unidades de massa atômica. Também não dá para eliminar nenhum item, Então, o que vai definir aqui o nosso gabarito, a próxima fórmula. Bom, vamos lá.
que é o Al2SO4,3. Vamos lá, separar aqui os elementos, né? Eu vou ter aqui o alumínio, vou ter o S, enxofre, e vou ter o oxigênio. Alumínio, tenho 2. O enxofre, né, que é o S, quando eu tenho um parêntese aqui, eu vou pegar a quantidade que está dentro do parêntese e multiplicar pelo valor que está fora. Então aqui dentro do parêntese eu tenho um S, né, um enxofre. Só que fora aqui eu tenho o número 3, então eu tenho que multiplicar o valor aqui por 3. Como eu tenho um S aqui vezes 3, no total eu vou ter 3 enxofre. Oxigênio da mesma forma, né? Aqui eu tenho 4 oxigênio, mas eu tenho que multiplicar por 3. Então no total eu vou ter 12. Coloquei a quantidade, né, de cada um, agora eu vou multiplicar pela massa. Massa do alumínio, 27. Massa do enxofre, cadê o enxofre? 32. E massa do oxigênio, 16. Vamos lá, 27 vezes 2 vai dar 54. 32 vezes 3 vai dar 96. E 12 vezes 16 vai dar 192. Somando tudo aí, 192 mais 96 mais 54, vou chegar aí no valor de 342 unidades de massa atômica. Então, nosso gabarito ficou 98, 178 e 342. Então, nosso gabarito aqui é o item B. Bom, questão aí bem tranquilo. Próxima questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão aqui sobre massa atômica do elemento, né? Vamos lá. O cloro possui apenas 2 isótopos e sua massa atômica é fracionada. Os isótopos do cloro, né, de massas atômicas 35 e 37, estão presentes na natureza, respectivamente, nas porcentagens de 75% e 25%. A massa atômica do elemento cloro, né, levando em conta a ocorrência natural dos isótopos, é igual a... Então, pessoal, essa questão aqui fala sobre a massa atômica do elemento. Aqui a gente vai precisar fazer aí uma média ponderada, certo? Então, como é que vai ser feito? Vou colocar aqui MP, né? Média ponderada. Essa média, né, eu vou multiplicar a massa, né, pela porcentagem e no final eu vou dividir por 100, certo? Vamos ver aqui qual vai ser o valor da massa atômica aí do cloro, né, do elemento cloro. Então a questão já me disse aqui, ó, a massa atômica, né, dos isótopos do cloro é 35 e 37. Então a massa que eu já sei, eu tenho o cloro que pesa 35, né, e o cloro 37. E a porcentagem aqui, o que pesa 35 tem a ocorrência de 75% e o 37, 25%. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a massa vezes a porcentagem mais a outra massa vezes a porcentagem. Tudo isso aqui eu vou dividir por 100. Bom, média ponderada, né? Deixa eu fazer esse cálculo aqui. 35, né, vezes 75 vai dar 2.625, né? 2.625 mais fazer aqui 37 vezes 25 vai dar 925. Tudo isso aqui eu vou dividir por 100. Somando aí o 2.625 mais 925 vai dar um valor igual aí a MP 3.550 dividido por 100. Posso cortar aqui, vai ficar o que? 35,5. Então essa daqui, né, a massa do cloro que vai estar lá na tabela periódica. Que, né, na natureza, a gente tem aí o cloro
os dois isótopos do cloro, né? O cloro que pesa 35, né? E o cloro que pesa 37. Mas lá na tabela periódica, né, o valor do cloro que vai estar o quê? Que vai estar é aproximadamente 35,5. Por que que isso acontece? Porque é uma média dos isótopos, certo? Existe o cloro 35,5 na natureza? Não. Existe o 35 e o 37. Por que que está lá o 35,5? Devido à média aqui dos isótopos aqui do elemento. Bom, então aí ficou 35,5 U. Bom, vamos lá para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, a gente já entra aí no conteúdo aí de mol e massa molar. Para esse conteúdo, né, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é sempre fazer uma linha. A gente já tem esse primeiro exemplo aí, que é em 2 mols de cálcio, né, há quantos átomos, né, de cálcio? Então a linha, né, que eu expliquei para vocês, né, vou relembrar aqui, vai ser o seguinte, né, eu vou começar com 1 mol. Um mol de que eu vou buscar aqui a minha fórmula, né? Então aqui a minha fórmula vai ser 1 mol de cálcio. Então 1 mol de cálcio, né? Pesa quantas gramas? Eu não coloquei os dados aqui, mas olhando aqui na tabela periódica, o cálcio ele vai pesar 40 gramas, né? Como a gente está falando aqui de mol, né? A grandeza aqui a gente vai utilizar a grama. Tá bom? A gente vai colocar aqui a constante, né? Constante de Avogadro. Como aqui, né, eu estou falando só de um átomo, né? O único elemento aí, vou colocar aqui o nome átomo, né? E onde eu poderia colocar, né, o volume, que é 22,4 litros, né? Que ocupa 1 mol. Então essa primeira linha, né? Você estudante tem que saber fazer. 1 mol de buscar a fórmula, né? Nesse caso aqui cálcio, coloca a massa, né, da fórmula, coloca o valor da constante, identifica se é átomo ou molécula, né, como aqui está falando só do cálcio, vai ser átomo, e eu coloco aqui também, para deixar completo, né, o volume de 1 mol. Nem sempre a gente vai estar utilizando, né, mas é importante que vocês saibam. Depois que for feita essa linha, certo? Aí você vai para a questão, né? Lê o comando da questão. Em 2 mols de cálcio, né? Então esse 2 aqui, ó, em 2 mols, vem ficar abaixo de mol. Há quantos átomos, né? Então a quantidade de átomos aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser X. Então o que é que eu posso fazer agora? Eu posso fazer uma regra de 3. Bom, o que é que eu não usei? Eu fiz a linha completa, mas eu não usei a massa, né, grama, e nem o volume que está em litro, tá bom? Então eu vou até apagar para não confundir vocês. Então não utilizei aqui a massa, né? E também nem utilizei o volume, certo? Com o que sobrou, agora eu faço uma regra de 3, famoso cruz credo. 1 vezes x dá x, 2 vezes 6 dá 12, e eu repito aqui a minha potência de 10, e aqui vai ser átomos. Então, em 2 mols de cálcio, né, quantos átomos, né? 12 vezes 10 elevado a 23 átomos. Bom, isso aqui, questãozinha para a gente ir treinando. Vamos aqui para a próxima. Primeiro passo, né, sempre fazer a linha. Vamos lá fazer a linha. É 1 mol. Qual é a fórmula? H2O. 1 mol de H2O tem quantas gramas? Se a gente for fazer aqui a massa molecular da água, ó, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho 2 hidrogênio e 1 oxigênio. O hidrogênio pesa 1 e o oxigênio 16. Então aqui vai dar 2 e aqui vai dar 16. Somando, 18. Então 1 mol de água vai pesar 18 gramas. Coloco o valor da constante. Como aqui, né, eu tenho aqui mais de um elemento, né, vai ser moléculas. Poderia colocar também aqui o volume de 1 mol. Geralmente a gente não utiliza, né, dependendo da questão, mas já deixei para vocês. Agora eu vou para a questão, né,
quantos mols estão abaixo de mol, não sei, vou colocar o X, existem 126 gramas. Grama eu tenho que botar abaixo de grama, né? Então 126. O que foi que eu não usei? Não usei molécula, né? E nem aqui é o meu volume. Então eu posso até apagar, né? Vou apagar aqui para não confundir vocês. E agora eu faço a regra de 3. Lembrando, pessoal, que a questão vai ter um texto, né? Vai ter um enunciado, que eu estou colocando só o comando mais direto, que é para a gente ir treinando. Então aqui a gente faz a regra de 3, né? O cruz credo. Então 18 vezes x dá 18x, 126 vezes 1, 126. Isola a letra, divide o segundo termo pelo primeiro. Então 126 dividido por 18 vai dar igual a 7 mols. Bom, 7 mols. Vamos aqui para nosso próximo exemplo. Em 4 mols de CO2 possuem quantas moléculas? Primeiro passo, né, a gente vai estar fazendo aqui a linha. É 1 mol. 1 mol de quê? De CO2. 1 mol de CO2 pesa quanto? A gente faz aquele cálculozinho lá, né? É o CO2. Eu tenho um carbono e tenho 2 oxigênios. O carbono ele pesa 12 e o oxigênio ele pesa 16. Então, somando aí vai dar 44 gramas. Então, 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Vou colocar aqui o valor da constante. E aqui vai ser moléculas. Poderia colocar aqui o volume, né, de 1 mol. Agora eu vou para a questão, né? Fiz a linha, tenho que saber fazer essa linha. Agora eu vou para a questão. Em 4 mols, né? Então 4 vem aqui abaixo de mols, ó. Em 4 mols, eu tenho quantas moléculas? Então X aqui abaixo de molécula. O que foi que eu não usei? Não usei aqui a grama, nem usei aqui o volume. O que é que eu faço agora? Cruz credo, certo? Regra de 3. 1 vezes x vai dar x. 4 vezes 6 dá 24, vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse é o nosso gabarito. Então a gente já fez aqui alguns exemplos, né, para a gente treinar. E agora vamos aqui para uma questão mais elaborada. A questão aí fala, né, da definição de mol, né, a questão já dá algumas informações, né, uma fórmula aí fala do CO2, ele já deu até o valor, né, que é 44 gramas. Então o que é que a gente vai estar fazendo? Que a gente viu anteriormente, né, vai começar aqui pela linha. Vamos lá, é 1 mol de quê? CO2. 1 mol de CO2 pesa 44 gramas, né? Eu tinha feito anteriormente, a questão aqui também já deu. Vou colocar aqui o valor da constante, moléculas, e vou colocar o volume, né, de 1 mol. Também a questão já me deu, ó, que é 22,4. 22,4 litros. Geralmente as questões não dão esses valores, pessoal. A gente tem que saber. Então, fiz a primeira linha, né? Agora eu vou pro comando da questão, né? A questão quer saber o que? Desse modo, assinala a alternativa que apresenta aproximadamente o volume. Ou seja, o volume é o que está em litros. Aqui, ó, o volume ocupado por 188 gramas. Então, 188, ele vem aqui, ó, abaixo de grama. O que foi que eu não usei? Eu não usei o mol e nem usei aqui a minha quantidade de molécula. O que é que eu faço aí agora? Regra de 3. Vamos lá. 44 vezes x dá 44x. 188 vezes 22,4
vai dar 4.211,2. Bom, o que é que eu faço? Eu isolo a letra, eu isolo o x, divido o segundo termo pelo primeiro. Dividindo aí 4.211,2 por 44, vai dar aproximadamente 95,7 litros, certo? Como a questão aqui já pede o valor aproximado, né? A gente vai fechar aqui no item D, aproximadamente aí 96 litros. Bom, próxima questão, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, né? A substância presente nas pimentas, vermelho e verde, responsável por sua ação picante, é a capsaicina. Já deu a massa molar, né, da capsaicina. Aí fala sobre as suas propriedades farmacológicas, né? E vai pedir aí pra gente a quantidade de moléculas, né? Ele não deu a fórmula, né? Mas já deu aí a nossa massa molar. Então vai facilitar aqui pra gente, né? Na hora das vezes a gente tem que fazer o cálculo aí da massa. Então vai ser um mol de quê? Um mol de capsaicina. Capsaicina. Qual é a massa da capsaicina? 305 gramas. O valor aqui da constante. E vou colocar aqui moléculas. Bom, não vou colocar aqui o volume, nessa questão aqui não vai ser necessário. Então, a questão que é o que? Considerando a constante de Avogadro, né? Já nos deu aqui o valor da constante, que é a quantidade de moléculas, né? Então, aqui, quantidade de moléculas vai vir um X, que eu vou ter em 122 gramas desse princípio ativo. Então, grama abaixo de grama. Foi que eu não usei? Não usei aqui o mol. Então, se eu não usei o mol, né? Vou apagar aqui para não confundir vocês. Então, o que sobrou, o que é que a gente faz? A gente faz o cruz credo. 305 vezes x vai dar 305x. Vou multiplicar aí o 122 vezes 6, vai dar 732. Vou repetir aqui a base 10, né? Levado aí ao expoente 23. Então, eu vou isolar o x, dividir o segundo termo pelo primeiro. Então, 732, vou fazer aqui, 732 dividido por 305 vai dar igual a 2,4. Aí eu vou repetir aqui a minha potência de 10. Vezes 10 elevado a 23, o que? Moléculas. Então, a gente fica aqui com o gabarito item C. Bom, vamos lá para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão do Enem, fala assim: o brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Então, ele já nos dá aí o valor da constante, e ele vai pedir a quantidade mínima diária de átomos de cálcio, né, que deve ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades. Então, primeiro passo, vamos fazer a linha, que vai ser 1 mol. 1 mol de quê? De cálcio. Então, vai ser 1 mol de cálcio. 1 mol de cálcio, na questão já nos dá, 40 gramas. O valor da constante, né, a gente já sabe. E aqui vai ser o quê? Vai ser átomos. A questão quer saber a quantidade mínima diária de átomos, né? Então, X vai vir aqui, certo? Aqui a questão dá uma informação, né, de 500 miligramas, né, que é a quantidade de cálcio que o brasileiro consome em média por dia, né? Só que o recomendado é o dobro. Então, a
a gente vai ver aqui que no total a gente não vai trabalhar com 500 miligramas, né? E sim com 1.000, porque aqui fala que é o dobro. Mas a nossa questão aqui, ó, o valor está em grama. Então, a gente vai pegar esses 1.000 miligramas aqui e transformar em gramas. A gente vai chegar aqui em 1 grama, certo? Foi que a gente não usou aqui, a gente não usou o mol. É que eu faço? Regra de 3. 40 vezes x, 40x. 1 vezes 6 dá 6. Vou repetir aqui a base 10. Isolo o x, vou dividir o segundo termo pelo primeiro. A divisão aqui, né, não ficou interessante, não ficou legal, né? Então a gente vai fazer o que, né? Analisando os itens também, a gente vai estar transformando aí o 40 em notação científica. Transformando o 40 em notação científica, né, vai ficar 4, né, vezes 10 elevado a 1. Agora ficou mais fácil, né, a minha divisão, né? 6 dividido por 4, 6 dividido por 4 vai dar o quê? Vai dar 1,5. Vou repetir a base 10 e vou subtrair aqui os expoentes, né? 23 menos 1, 22. Bom, então o nosso gabarito aí fica o item B. 1,5, né, vezes 10 elevado a 22 átomos. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão aí fala assim: em uma restauração dentária foi usada uma amálgama que continha cerca de 40% em massa de mercúrio. Ao usar 1 grama dessa amálgama, né, no tratamento, quantos átomos de mercúrio serão colocados na cavidade dentária? Da mesma forma, pessoal, a gente vai começar aqui com a linha, fazendo aqui a linha, que é 1 mol. 1 mol de quê? De Hg, né, de mercúrio. A questão já nos dá aí a massa, né, que é 200 gramas. O valor da constante a gente já sabe. E aqui vai ser átomos. Ele quer saber o que, né? Se ele usar 1 grama, grama abaixo de grama, eu vou ter quantos átomos? X. O que eu faço? Cruz credo. 200 vezes x dá 200x. 1 vezes 6, 6 vezes 10 elevado a 23. Isola a letra, divido o segundo termo pelo primeiro. Então, a divisão aí não ficou legal também, né? Ficou 6 dividido por 200. Então, vamos transformar o 200 em notação científica, né? Vai ficar 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Agora, a divisão já ficou mais fácil, né? 6 dividido por 2, 3 vezes 10 elevado, subtrai os expoentes. 23 menos 2, 21. Se a gente não se atentar, né, no cálculo, né, a gente já chega aqui no gabarito item D, certo? Mas o que é que eu tenho que... Qual a atenção que eu tenho que ter, né? Que fala aqui, ó, só de 40%. Então, isso daqui é o 100%, né? Eu só quero ir 40%. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 40%, a mesma coisa de 40 sobre 100, vezes o resultado. Então, ficou 40 vezes 3, 120. Repetir aqui a base. Dividido por 100. 120 dividido por 100 vai dar o quê? Vai dar 1,2 vezes 10 elevado a 21. Gabarito item C. Vamos aqui para a nossa próxima questão. O óxido de propileno é uma substância utilizada na produção de polímeros, né, como o poliuretano. Sua forma estrutural está representada a seguir. Então, é uma questão muito tranquila aqui que pede o quê? Pede só a massa. Como está falando aí de mol, né? Vai ser o que? A massa molar. Então, eu já tenho aqui a minha fórmula, né? Vou separar aqui os elementos. Carbono eu tenho 3, hidrogênio eu tenho 6 e oxigênio eu só tenho 1. Carbono, a massa dele é 12, hidrogênio a massa é 1 e o oxigênio a massa é 16. Então, 3 vezes 12
vai dar 36, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 16, né? Somando tudo aqui, vamos lá, 6 mais 6, 12, com 6, 18. Coloco 8 e vai 1. 4, 5. Então vai ficar 58 gramas por mol. Gabarito, item E. Vamos lá para a nossa próxima questão. A questão diz assim: em janeiro de 2018 foi encontrado em uma mina na África o quinto maior diamante, uma variedade alotrópica do carbono do mundo, né, pesando 900 quilates. Considerando que 1 quilate equivale a uma massa de 200 mg, a quantidade em mols, né, de átomos de carbono existente nesse diamante é igual a... Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer a linha, certo? Aqui, vamos começar aqui, para colocar aqui na caneta. Um mol de carbono pesa 12 gramas, né, colocando aqui o valor da constante, certo? A questão que é a quantidade, né, de mols. Então vai ser aqui, ó, vai ser X. Só que eu não tenho o outro valor aqui, né, que vai ser de massa. Eu tenho que converter aqui, né, eu tenho que transformar o quilate, né, para grama. Aí ele dá essa informação, né? Ele fala que, cadê onde é que ele diz aqui? Ó, considerando que 1 quilate equivale a uma massa de 200 mg. Então eu sei que 1 quilate, vou colocar aqui, 1 quilate é igual a 200 mg. Só que eu não tenho 1 quilate, eu tenho quanto? Tenho 900 quilates. Então, se 1 quilate é 200 mg, 900 quilates vai ser quanto? Faço a minha regra de 3, né? 1 vezes x dá x, né? Fazendo aqui o cruz credo, 1 vezes x dá x. 900 vezes 200, 9 vezes 2 dá 18. Tenho 4 zeros, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter o quê? 180 mil miligramas. Só que aqui a gente não trabalha com miligramas, né? Tá ok? Tá grama. Então, convertendo aí 180 mil miligramas em grama, eu vou ter o valor de 180 gramas. Bom, eu não vou usar aqui o valor da minha constante. Vou até apagar aqui. E cheguei aqui a minha multiplicação aqui em cruz, né? No famoso cruz credo. Então, ficou 12x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 12. 180 dividido por 12 vai dar igual a 15. Se a gente observar nas alternativas, né, a gente não tem, né, alternativa com valor 15. Mas eu tenho em notação científica, né? Se eu for transformar aqui o 15 em notação científica, vai ser 1,5 vezes 10 elevado a 1. Que a gente chega aqui no item A. Certo? Deixa eu ver se ainda tem questão. Tem não, é a nossa última questão. E eu finalizo aqui deixando essa frase aqui para vocês. Toda jornada começa com um passo. E cada passo é muito importante. Então, pessoal, eu desejo bons estudos, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até mais. Valeu, galera!